eles se intitulavam cristãos. Eles tentaram misturar o cristianismo, o evangelho, com as suas crenças já pré-concebidas. E isso fez muito mal ao evangelho nos primeiros séculos, e vem fazendo mal ao evangelho ao longo dos séculos. Porém, a doutrina tem sido preservada também ao longo dos séculos, né? Nós procuramos definir doutrina. O que é a doutrina? A palavra doutrina é a palavra didaquê, que quer dizer ensinamento e instrução. Ela pode ser vista tanto no sentido geral como no sentido mais específico, mas é a doutrina que deve fazer parte da igreja. Uma igreja, incluindo eu e os irmãos, nós temos que ter uma doutrina tão refinada que nada nos tire do caminho de Deus, no sentido de que eu não estou na igreja por causa de ninguém e eu também não saio da igreja por causa de ninguém. E quando eu tenho a compreensão doutrinária correta, esse é o meu comportamento. Eu não sou crente por causa de pessoas. Eu sou um cristão porque eu tenho um conjunto de crenças que foi baseado na doutrina cristã, né? E eu acredito que é isso que está faltando, é uma das coisas que tem faltado para nós hoje, o conhecimento doutrinário. Quando a gente olha para as primeiras igrejas primitivas, os cristãos, eles davam as suas vidas literalmente, eles não se importavam de serem mortos publicamente por causa daquilo que eles acreditavam, né? Eles não arredavam o pé, eles eram fixos e firmes na doutrina cristã, vamos dizer assim. E uma das coisas que determina e muito a nossa vida é o nosso conjunto de crenças. As crenças, elas são a base daquilo que nós fazemos, elas são a base de quem nós somos. Se nós tivermos crenças erradas, o nosso comportamento, a nossa conduta serão também distorcidos. Se nós tivermos um conjunto de crenças que seja baseado na Escritura, na doutrina cristã, então nós teremos uma vida estável do ponto de vista cristão, ok? Se nós botarmos a nossa cabeça para funcionar, se nós formos mais observadores do que nós já somos, eu creio que nós somos observadores, nós vamos perceber e vamos percebendo ao longo do tempo que muitas crenças que são transvestidas de cristãs e evangélicas, na verdade, não são, né? E o tempo se encarrega de dizer que não são. E nós temos que estar muito atentos a isso. Quando a gente pronuncia, por exemplo, a palavra doutrina, a palavra teologia, que é o estudo de Deus e estudo daquilo que é de Deus na Bíblia, nós também entendemos o fato de que houveram muitos homens que dedicaram muitos anos. Ontem eu li um texto de um homem que ele é pré-tribulacionista, ele é dispensacionalista tribulacionista. E ele escreveu assim: eu dediquei 50 anos da minha vida estudando sobre isso, né, para chegar às conclusões que eu cheguei. Agora veja você, alguém que estudou um assunto específico, ele não estudou vários assuntos, estudou um assunto específico de maneira linear por 50 anos, para poder entender a doutrina e ensinar os outros. Então, não é uma coisa tão simples assim, né? Nós não podemos simplificar muito a doutrina, mas ao mesmo tempo nós não podemos torná-la complexa. Ela pode ser entendida, compreendida, e na medida que nós vamos entendendo, nós vamos estabelecendo as nossas crenças. Porque o propósito da doutrina é Alguém se lembra? Qual é o propósito da doutrina? O propósito da doutrina é fazer com que nós sejamos experts em responder perguntas complexas, teológicas, etc. e tal. Ok? O propósito da doutrina é a mudança de vida, é fazer com que nós sejamos parecidos com Jesus. Afinal, não resolve nada nós termos o conhecimento de grego, hebraico, latim, né, para entendermos a doutrina no sentido histórico. Não adianta nada nós termos domínio das línguas originais, conhecermos toda a teologia, toda a filosofia, e não tivermos minimamente uma vida mudada, né? Então, o propósito não é acadêmico, intelectual, mas é, sobretudo, espiritual. Nós começamos a falar sobre algumas dessas doutrinas,
Nós falamos sobre a Didaquê como texto interessante na história. A Didaquê não é um texto inspirado, mas ela retrata historicamente o comportamento dos primeiros cristãos, né? A Didaquê é um texto que foi redigido pelos apóstolos, mas ele não foi incorporado na Bíblia. É uma declaração doutrinária que teve e tem ainda uma importância para os cristãos no dia de hoje. E não há dúvida de que a Didaquê, como texto, está alinhado em muito com a palavra de Deus, né? Aí nós falamos sobre os distintivos batistas, que foram extraídos do livro Rastro de Sangue. O livro Rastro de Sangue é um livro ainda interessante. Acredito, existem outros livros hoje que talvez substituam este livro, que se tornou um clássico, né? O livro Rastro de Sangue. Eu tenho conversado com 2 pastores sobre esses assuntos. Um deles é um escritor, já escreveu vários livros. Eu esqueci o nome dele agora. Ele veio da Convenção Batista, ele era um pastor da Convenção Batista e agora ele se alinhou ao nosso movimento batista independente. Ele é pastor de uma igreja em São Paulo e depois eu vou lembrar o nome dele. E ele, embora ele não tenha sido criado no meio batista fundamentalista, ele é um pesquisador e ele está, nesse exato momento, escrevendo um outro livro sobre a história da igreja. Ele reconhece que o livro Rastro de Sangue, que é um livro histórico para nós, ele tem uma importância muito grande para o nosso tempo hoje. E no livro Rastro de Sangue é extraído alguns distintivos dos batistas. Eu vou citar aqui aqueles que nós já falamos, a título de lembrança, e hoje nós vamos seguir adiante. O primeiro deles, Jesus é a cabeça e o fundador da igreja. O segundo, a Bíblia é a única regra de fé e prática. O seu nome, igreja ou igrejas. O governo é democrático. Os membros reunidos, né, eles têm maior autoridade na igreja. Os membros, somente pessoas salvas. As ordenanças, o batismo e a ceia. Os oficiais, pastores e diáconos. O trabalho, pregar a salvação e discipular. Não há outro trabalho da igreja, é pregar a salvação e discipular. O seu plano financeiro, dízimos e ofertas. As suas armas de combate são espirituais e, em último lugar, a sua independência, a separação total do Estado. Então, foram esses alguns apontamentos que nós fizemos sobre os distintivos batistas na história. Aí nós começamos a falar sobre a Bíblia, é a doutrina da bibliologia. A Bíblia é o único livro que tem autoridade sobre as nossas vidas. Então, os batistas históricos e hoje os batistas modernos, né, dos quais nós fazemos parte, não aceita outro texto, somente a Bíblia. A Bíblia que nós temos aqui, acreditamos que a Bíblia não contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. Eu achei muito interessante que, de vez em quando, eu leio declarações doutrinárias de outros movimentos, né? E a Congregação Cristã do Brasil, por exemplo, hoje a gente vai falar um pouco sobre ela, até o ano de 2023, ela reconhecia a Bíblia como um texto nos seus 66 livros que continha a palavra de Deus. O primeiro item da declaração doutrinária da Congregação Cristã era esse, que eles acreditavam na Bíblia como o livro todo, mas reconhecia que o livro continha a palavra de Deus. No ano de 2023, portanto, ano passado, houve uma revisão feita por um grupo de anciãos da Congregação Cristã de Ribeirão Preto e São Paulo, e eles mudaram a declaração doutrinária. Hoje, a Congregação Cristã, pelo menos na sua declaração, não aceita a palavra de Deus como um livro que contém a palavra, mas um livro que todo ele é a palavra de Deus. Então, existem questões interessantes acontecendo hoje, né, no cenário evangélico brasileiro, não somente no que se diz respeito à congregação, mas em outros movimentos também, né, mudando as suas declarações e daí por diante. Agora, mesmo que nós não tenhamos condições de avaliar as reais motivações de mudanças assim, mas o fato é que houve uma mudança, né,
e viva a palavra de Deus, né? Porque ela é a palavra mesmo de Deus. Então, acho que seria interessante nós falarmos sobre isso. Depois nós falamos sobre Deus, na sua trindade, um Deus trino, um Deus que não é um Deus que se manifesta em três pessoas, mas são três pessoas distintas uma da outra. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa, e o Espírito Santo é também uma outra pessoa. Aí nós falamos sobre a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Nós falamos que o Espírito Santo é uma outra pessoa da Trindade. Ele não é menor nem maior do que o Pai, ele não é menor nem maior do que o Filho, ele é uma outra pessoa da Trindade, revestida com os mesmos poderes, com as mesmas capacidades. O que há de diferença na Trindade são as suas funções. Não é uma questão de hierarquia, um é maior do que o outro, mas cada um cumpre a sua função. E a título de função, o Pai enviou o Filho veio, cumpriu o seu trabalho, e o Filho enviou o Espírito. Isso é entendido facilmente nas Escrituras, né? E hoje, aliás, o Pai enviou o Filho e o Filho enviou o Espírito. E hoje o Espírito de Deus faz a sua obra no mundo, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, habitando nos crentes, guiando os crentes, ajudando os crentes. Os irmãos têm sentido a presença do Espírito Santo nas suas vidas? A gente sente a presença, que ele atua hoje no nosso meio. Nós temos sentido a presença de Deus na igreja dele, temos sentido. E eu dou pulo dessa altura, de contentamento e alegria, porque nós estamos sentindo a presença de Deus agindo no nosso meio, nas reuniões de oração, ontem na reunião de jovens, hoje no nosso café da manhã, sentimos na quarta-feira, temos sentido no domingo. E para nós não há bem maior do que esse. E não é uma questão empírica, não é sentirmos por sentirmos, mas é sentirmos por percebermos que Ele está agindo no nosso meio. E aí, irmãos, se nós sabemos que o Espírito de Deus está agindo no nosso meio, o que a gente tem que fazer? É só descansar, né? Esses dias eu estava questionando e aí compartilhei com a Adri. Os crentes mais antigos, eles ouviam uma música lá atrás que dizia assim. Aí eu fiquei cantando tantas vezes durante a semana que a Nathalie decorou, né? Talvez o irmão Benigno se lembra, né? O grupo Logos, né, gravou essa música, mas eu acho que não era deles. A música diz assim, eu não vou cantar porque eu sou muito ruim, né? Não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. Então, um só cuidado que nós ousaríamos ter sobre nós é desnecessário, porque a gente não é capaz de resolver nada. Quando nós sabemos que o Espírito de Deus nos habita e age invisivelmente na igreja, é dormir e ficar tranquilo, né? É ficarmos tranquilos. Deus é soberano sobre a igreja é dele. Então, a gente tem que descansar. O que eu não posso fazer é me levantar contra ele, porque não há como me levantar contra ele e não sair machucado, né? E ele não machuca porque ele quer, mas ele machuca nesse sentido, corrigindo, porque nós não estamos andando de acordo com ele, né? Quando eu era criança, a nossa casa e a metrópole onde eu fui criado era serpenteada pela linha de ferro, né? Passava o trem ali. Então a gente quase todo dia dormia ouvindo o trem, naquele barulhão, né? E de vez em quando ia eu, os meus irmãos, meus primos e colegas andar na linha de trem e colocar uma pedra em cima do trilho para o trem descarrilhar. Olha o juízo de moleque, né? Essa era a nossa... E nós também fazíamos duelo sobre para verificarmos quem conseguia andar no trilho mais longe, né? Então ficava o meu tio, né? Eu tenho um tio que tem um pouco mais idade do que eu, e um andava de cá e outro de cá, né? E a senhora já andou assim também, dona Vera? Dona Vera já andou. Mas era uma diversão, né? E a gente às vezes andava longe e de vez em quando descarrilhava. É o quê? Ah, é? Então,
Exatamente. A dona Vera está dizendo que era academia, né? Agora, eu estava pensando sobre isso, né? Deus é linear, ele está sempre andando do outro lado, mas ele não tropeça. Ele vai embora, né? E nós temos que andar do lado dele. Quando a gente quer, se distrai, olha para cima, olha para baixo, fica, né? Ou fica, olha aqui como eu sou bom, logo descarrilha. E aí é só zebra, né? Então nós temos que ter consciência, concentração para andarmos ao lado dele, para sermos beneficiados. E aí, nós então começamos a comentar e fizemos algum comentário sobre os dons do Espírito Santo, né? E nós iniciamos falando aqui, nós vamos dar prosseguimento, e é importante que nós entendamos isso também. Existem alguns textos no Novo Testamento que falam sobre os dons espirituais. Por exemplo, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, são textos que falam sobre os dons carismáticos, ou os dons do Espírito Santo. No capítulo 14 de 1 Coríntios, existe uma lista de dons: dom de línguas, dom de interpretação de línguas, dom de conhecimento, dom de sabedoria. Aqueles dons, eles serviram para uma época em que a Bíblia não estava sendo, não existia ainda na sua plenitude. A Bíblia estava na gráfica, né? Estava sendo impressa pelos autores bíblicos assistidos pelo Espírito Santo. Não existia, por exemplo, o livro de Apocalipse, não existia ainda as cartas de Paulo. A Bíblia estava sendo confeccionada, estava sendo inspirada por Deus. Mas a igreja já existia, e a igreja precisava de orientação, né? Os crentes não sabiam os rumos, não tinham um conhecimento apurado da doutrina. Então, o Espírito Santo, ele deu a alguns irmãos das igrejas primitivas dons carismáticos, como de sabedoria, de conhecimento, de discernimento de espíritos, o dom de línguas, de interpretação de línguas. Para aquele momento da igreja, era um momento ímpar da igreja. E esses dons são chamados de dons temporários. Eles possuíram essa mobilidade. Na medida que o tempo foi passando, os dons foram diminuindo. E a gente vê isso na cronologia de alguns livros da Bíblia. Eu acho que a 5ª lição nossa do curso introdutório, nós temos esse estudo sobre essa... na medida que o tempo foi passando, os dons foram diminuindo, dessa cronologia. Agora, 1 Coríntios capítulo 12, nos fala sobre dons que são permanentes. O dom de misericórdia, o dom de liberalidade, o dom de administração, o dom de governo, o dom de ensino. Se eu não estou enganado, são 7 dons que estão listados em Romanos capítulo 12, e esses dons existem até hoje. Eles estão aí na igreja presentes, porque são capacidades espirituais que Deus deu aos crentes para que eles usem na igreja. E importa que cada crente procure descobrir o seu dom. Junto com a nossa conversão, vem esse pacote que é os nossos dons espirituais, e eles devem ser usados porque ele nos ajuda até mesmo no que se diz respeito às nossas questões existenciais. O pastor Donaldo tem uma tese de um amigo dele que escreveu um livro sobre dons nos Estados Unidos. Ele disse que a pessoa que não usa o seu dom, ela desenvolve problemas emocionais, porque ela não se sente útil, né? Então, descobrir o dom e usar o dom faz bem, inclusive, para a nossa alma. Nós precisamos disso. Os irmãos se lembram qual é o texto bíblico áureo que nos ajuda a entender que alguns dons cessaram? Existe algum texto que nos fala sobre isso? Primeiro Coríntios 13. Você pode ler, Gisele, por favor? Não, é só, eu acho que é o versículo, eu acho que é o 6, se eu não estou enganado. É aquele que diz, havendo línguas cessarão, havendo profecias serão aniquiladas. Como? De 8 a 10, então.
O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ok? Então é isso aí. Agora, quando vier o que é perfeito. E o que é perfeito? Alguém sabe o que é perfeito? A palavra de Deus. A gente poderia dizer que esse perfeito refere-se à vinda de Cristo, ao retorno de Cristo? Jaqueline. Esse o que é perfeito referia-se a Jesus. Eu queria, assim, como poder explicar isso, que na verdade não é, né? Ok. Esse o que é refere-se a alguma coisa ou o pronome ele não fala quem, né? Essa é a questão. Ele fala o que, alguma coisa, não a alguém. Exatamente. Então, esse é um dos argumentos. Porque na língua portuguesa, nós temos feminino e masculino, né? Por exemplo, o púlpito, substantivo masculino. Microfone, substantivo masculino. A Bíblia é um substantivo feminino, né? Etc. Na língua grega existe o masculino, o feminino e neutro. O neutro refere-se a coisas. E a palavra que diz ali, mas quando vier o que é perfeito, é um pronome neutro. Então, refere-se a alguma coisa e não a alguém. Se fosse referir-se a Jesus, o pronome seria substantivo, inclusive próprio, né? Então, não se refere a uma pessoa. Esse é um argumento. Outro argumento é que o contexto não está falando sobre a volta de Jesus, né? Todo texto bíblico, ele tem o seu eixo principal, ele tem o seu assunto principal. Existem textos como a carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 e 2 Pedro, Judas, que falam sobre a volta de Jesus, o retorno de Jesus. Mas esse texto, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 de Corinto, não há nada que mencione sobre a volta de Jesus. Então, o eixo principal, o assunto principal é sobre os dons, né? Na verdade, não é nem sobre os dons, mas é sobre a revelação de Deus. Então, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Pode continuar, passa mais um, por favor, Gabi? Não, peraí. O anterior, volta no anterior. Ok, esse aqui. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Alguém consegue interpretar esse texto? O que Paulo está dizendo aqui? Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Porque já tinha parte do Velho Testamento, pelo menos, nessa época. Ok, porque em parte conhecemos. Paulo conhecia o Velho Testamento? Sim. Opa, conhecia o Velho Testamento. Em parte profetizamos. A palavra profecia na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, ela tem inúmeras interpretações. Pode-se dizer, inclusive, que em cada texto ela tem uma interpretação diferente. Agora, quando alguém que está falando é Paulo, no sentido de que é Paulo que está profetizando, não é uma simples profecia, não é uma simples clarividência, não é uma antecipação a algum fato. Então, Paulo não era um vidente nesse sentido. Quando ele diz que ele estava profetizando, significa que ele estava escrevendo sob a inspiração do Espírito Santo, tanto que Paulo escreveu 13 cartas, né? Então, em parte conhecemos, ou seja, eu conheço o Velho Testamento, mas não somente eu. Quem mais estava escrevendo na época? Pedro estava escrevendo, né? Judas estava escrevendo, não o Judas Iscariotes, mas um outro Judas. Então, Paulo reconhecia que esses judeus conheciam o Velho Testamento em parte, e em parte eles estavam profetizando. Agora, o versículo 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, a interpretação histórica, clássica, simples, com a qual eu concordo é essa. Quando vier o que é perfeito, ou seja, quando o Novo Testamento fechar, terminar, então aí já não serão duas partes, mas uma. Então, de duas,
serão aniquilados para ser uma parte só. É o que nós entendemos que seja o cânon sagrado, a Bíblia fechada, ok? Agora, a gente está pronunciando essas palavras, transmitindo esse ensinamento para os irmãos, mas eu garanto que existe muita gente, existiu e existe muita gente boa que conhece as Escrituras ao longo da história, que chegou a essa conclusão, que chegaram a essa conclusão, ok? Agora, gostaria de iniciar, então, um comentário mais histórico da questão do pentecostalismo na igreja. Eu pergunto, agora, por quantos séculos as igrejas cristãs avançaram, cresceram, existiram como igreja sem manifestação de pentecostalismo, evidências de línguas, de discernimento, de espírito, etc. e tal? Quantos séculos a igreja percorreu? XIX séculos. Né? Por exemplo, quando a gente lê as cartas de Paulo, as cartas que foram escritas por João, o Apocalipse, existe alguma manifestação de carisma, de dons? Não existe. Nos escritos dos pais apostólicos, que é chamado de período da patrística, né, também não houve essas manifestações. Ok? E aí, já no século XX, no ano de 1903, houveram algumas manifestações nos Estados Unidos. Nós falamos sobre isso, sobre Charles Parham. Ele foi uma das pessoas responsáveis. É uma história muito interessante, né? Para nós atentarmos para os detalhes, é preciso recorrer à história, fazer pesquisa, para nós termos detalhes. Mas o nosso propósito aqui não é detalharmos tanto. Mas pode-se dizer que o pentecostalismo ele veio a existir a partir do século XIX, no final ali dos anos de 1800 e alguma coisa, no finalzinho. Em 1901, 1903, na Rua Azusa, em Los Angeles, foi quando houve, então, essa manifestação de um movimento pentecostal, que, em parte, teve a influência dos metodistas arminianos. Lembrando que nem todos os metodistas eram arminianos, né? Inclusive, existe hoje a igreja metodista wesleyana, sendo que a igreja metodista foi iniciada por John Wesley, ele foi uma das figuras importantes, e também tinha a igreja metodista, que sofreu a influência de George Whitefield, que era um calvinista, né? Então, esses movimentos tiveram essa diferença. E as igrejas metodistas wesleyanas, elas sofreram a influência de Armínio. E a partir desse movimento existiram ou surgiram essas manifestações carismáticas pentecostais nos primeiros séculos. E aí, então, existe uma teoria que tenta explicar esse fenômeno do carismatismo no Brasil. Inclusive, existe bastante material produzido sobre isso, vários livros, teses, né, monografias de pessoas de várias denominações. Eu gosto de ler monografia, né, porque é uma fonte de pesquisa assim, interessante. Então, existe uma teoria que prega que no Brasil, o Brasil viveu 3 ondas da pentecostalidade, né, e também do pentecostalismo. A primeira onda aconteceu mais ou menos nos anos de 1910 e 1911. Luigi Franciscon, ele era um italiano, né? Luigi Franciscon era um italiano que foi para os Estados Unidos motivado por pelo mesmo motivo que leva muita gente para lá, foi tentar a vida, né? Viver uma vida melhor. E ele se naturalizou norte-americano e em 1910 ele veio para o Brasil, foi para São Paulo e com algumas pessoas oriundas da Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Metodista, iniciou o trabalho da Igreja Congregação Cristã do Brasil. Então, a Igreja Congregação Cristã do Brasil
ela faz parte desse movimento da pentecostalidade e do pentecostalismo no Brasil. É chamado de primeira onda. E no ano de 1910, ele passou por São Paulo, ele passou por Santo Antônio da Platina e iniciou esses trabalhos aqui na região do Paraná. E dentro de poucos anos houve um crescimento exponencial, tanto no estado de São Paulo, como também aqui no estado do Paraná. Então, pode-se dizer que o pentecostalismo no Brasil iniciou com a influência de missionários europeus, né? Paralelamente, veio também para o Brasil, e motivado pela mesma Rua Azusa, 2 suecos. Eles eram pastores batistas fundamentalistas, que foram para os Estados Unidos para quê? Para tentarem uma vida melhor, né? Como todo mundo vai hoje. Eles viviam um momento difícil, todos eles eram pessoas muito pobres, tanto Luigi Franciscon, né, que era italiano, como também esses 2 pastores, que eram o Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eles fizeram também parte do movimento da Rua Azusa, em Los Angeles, lá atrás. Então, vamos pensar assim, o Luigi Franciscon veio da Itália, passou pelo movimento da pentecostalidade nos Estados Unidos, na Rua Azusa. Veio também 2 suecos, pastores batistas, pobres também, que tinham uma vida muito pobre, Gunnar Wingren e Daniel Berg, passaram pela Rua Azusa também, porque era um movimento que na época se difundiu muito, né, foi muito conhecido. E aí esses 2 homens também vieram para o Brasil, eles se instalaram em Belém do Pará, e aí tem uma história de uma briga, né, que aconteceu, porque o pastor da igreja batista deixou eles morarem, eles chegaram lá, né, eu li o relato da maneira como eles chegaram lá, na cidade de Belém do Pará, das dificuldades da época, né, conseguiram dinheiro, com muita dificuldade para chegarem, e o pastor da igreja deixou eles morarem lá no porão da igreja, e depois eles começaram a pregar, e a igreja também caiu no pentecostalismo, né, e adotou a pentecostalidade. Houve uma divisão, e foi aí que começou a Igreja Assembleia de Deus. Então, a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã são igrejas hoje muito diferentes uma da outra, mas é uma diferença enorme, né, tanto na doutrina como na prática. Uma diferença, por exemplo, é que a Congregação Cristã, ela não tem publicadora, não tem livros produzidos, né? A não ser, ela tem um livro hoje produzido que dá direcionamento para a construção de templos. É o único livro que eles têm assim produzido. A Assembleia de Deus tem, inclusive, uma editora, a CPAD, né? Não sei se ainda existe a CPAD, acredito que existe, mas publicou inúmeros livros, inclusive eu já li muitos livros da CPAD, livros, inclusive, que tem uma escatologia que é a nossa escatologia, dispensacionalista, pré-tribulacionista, né, e etc. e tal. Mas ela se tornou também um monstro religioso no Brasil, né? Então, tanto a Congregação Cristã como a Assembleia de Deus compuseram aquilo que teoricamente é chamado de primeira onda do pentecostalismo no Brasil. Lucas. É verdade. Eles têm um inário, né? Pode falar. A questão do inário deles é próprio também, né? É próprio, baseado no cantor cristão e em música, porque, na verdade, Franciscon era presbiteriano, né? A origem dele era presbiteriana. Eu perguntei para o Lucas ali, mas no caso da congregação, ele já respondeu, mas não era harpa, então? Eu não sei qual é o nome, né? Eu acho que não sei, a harpa. Eles têm inário, o inário, né? Deles. Certo. Então, como? Olha, pastor, eu respeito muito as pessoas que vierem de algumas denominações, como o senhor do catolicismo, as pessoas às vezes vêm de adventista, vêm de algumas igrejas, e como eu vim da congregação cristã,
Olha, pastor, tem coisas que ainda eu guardo no meu coração que eu gosto muito. Eu não posso generalizar que eles totalmente estão errados. Por quê? Porque muitas coisas que meu pai, ele sempre tentou levar nós para a igreja. E eu agradeço muito ele pelo meu pai. E ele, quando ele faleceu, ele continuou na congregação cristã. E ele me ensinou muitas coisas boas, pastor. Porque às vezes as pessoas veem a pessoa como pessoas que vocês falam, como é que é o nome? Não é religião, é o teu nome que vocês seita. No meu ponto de vista, eu vou abrir meu coração, eu não vejo muito isso. Por quê? Porque eu conheço os pastores que têm estudado totalmente a Bíblia e eu vejo que um pensa de uma maneira e o outro pensa de outro. E aqui faz na minha cabecinha um nó tremendo. Então, eu vejo assim, que eu aprendi muitas coisas legais na congregação e até hoje eu levo comigo. Então, eu acho que isso é legal, porque eu não posso generalizar. É isso que eu queria que vocês entendessem, porque às vezes tem pessoas quando sabem que é da congregação ou da convenção, fulano é da convenção, mas poxa vida, mas você nem conheceu as pessoas, como muita gente já me conhece. Às vezes eu sou explosiva, às vezes quando eu tenho para falar, às vezes eu falo, eu estou querendo que Deus me trabalhe comigo, isso, até no meu trabalho, eu não minto não, eu não escondo a pessoa que eu sou, mas Cristo, o Espírito Santo, está sempre aqui em mim, me dizendo, Sirene, você não deveria ter gesticulado desta forma, falado desta forma. Então, para a gente estar sempre indo na igreja, a gente está aprendendo e caminhando para a perfeição. Então, eu vejo desta forma, tá bom? Dona Sirene, a senhora fica tranquila, né? Não precisa ter receio de se manifestar. E eu entendo que eu vim do catolicismo e tenho muitos parentes ainda católicos. Hoje, tenho tios, né, primos, e eles têm... Eu fico com vergonha, às vezes, quando eles fazem perguntas sobre pastores do nosso meio. Então, infelizmente, essa é uma realidade. Eu tenho boas memórias dos meus avós, né, dos meus avós maternos, a maneira como eles viviam, a maneira como meu avô conduzia a minha avó, os filhos, e eles ficariam escandalizados com os crentes de hoje, né? Então, infelizmente, a senhora está certa nisso. Então, mesmo que nós tenhamos vindo de movimentos que a Bíblia tem as suas inúmeras ressalvas, não se pode dizer que nada houve de proveito, porque houve proveito, né? Não há dúvida disso. Agora, a questão da salvação é individual, né? Eu não posso dizer quem é salvo, quem não é salvo, independente onde as pessoas estejam, né? Porque às vezes uma pessoa está numa igreja batista e passa ali por muitos anos, mas ela não conheceu o Evangelho. E às vezes a pessoa está num outro movimento, que seja às vezes um contraste com o nosso, mas a pessoa entendeu a salvação. É individual, é cada pessoa, né? Agora, a congregação cristã, na visão de um grupo que se chama apologetas, que são aquelas pessoas que estudam a Bíblia, eles rotulam a congregação cristã como uma seita por uma questão, talvez, que seja a principal. É que a doutrina da congregação cristã prega a salvação pelas obras, né? Ainda que na declaração doutrinária isso não é declarado. E a Igreja Assembleia de Deus, por exemplo, embora ela admita isso em alguns aspectos, mas ela é arminiana, e o arminianismo não prega a salvação pelas obras, né? Então, essa seria uma razão principal, né? Como a Igreja Católica também prega a salvação pelas obras, né? Tantas outras. Agora, como eu falei para a senhora, a congregação cristã, pelo menos no sentido doutrinário, ela mudou a declaração, né? Eu não sei quais serão e quais são as repercussões no sentido de conduta, né? Mas houve mudanças assim estruturais na doutrina, né? Por exemplo, eu li
a declaração doutrinária da congregação uns anos atrás, não sei quantos anos, são 12 pontos, né? Chama-se 12 pontos de doutrina. A mesma doutrina dizia que a salvação era por uma questão de eleição. Isso porque Franciscão ele era presbiteriano e tinha uma compreensão calvinista, né, de que o ser humano é eleito. Mas na mesma declaração estava escrito que existe pecado de morte que podia fazer a pessoa perder a salvação. Então isso era eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de declaração doutrinária. Isso era uma incongruência, né? Como é que a pessoa era eleita, mas ela podia perder a salvação? Agora, interessante, né? Isso foi mudado o ano passado. A declaração doutrinária da congregação cristã hoje é outra, né? Agora, como eles vão... Por exemplo, hoje eles admitem que a Bíblia é a palavra, que a salvação é só pela fé, né? Então, eu não sei. Se alguém fizer a leitura da declaração doutrinária hoje, né, do texto, vai falar, isso não é uma seita, né? Mas eu não sei como é a conduta lá dentro, né? Agora, deixa eu só, por favor, Benigno, sobre os adventistas, o adventismo, quando a gente fala de um movimento como o adventismo, não estamos falando de pessoas, de forma alguma, né? Sobre índole da pessoa, conduta da pessoa, como criou os filhos, como paga suas contas, como é o marido, como é a esposa. Nós estamos falando de doutrina. E o adventismo tem problemas doutrinários assim, que não dá para engolir, né? Como, por exemplo, o aniquilamento da alma, né? O sono da alma. Eles acreditam que o diabo participou da expiação, né, de pecados. Agora, eles não declaram isso, né? E outra coisa, o livro principal do adventismo não é a Bíblia, é o Grande Conflito de Ellen White, né? Tudo que o Ellen White escreveu está errado, deve ser jogado na lata de lixo? Não. Mas, né, o túmulo dela, lá nos Estados Unidos, dela e de outros, eu não vou falar mais para não... Né, tem um baita de um símbolo do Deus Falo, né, que é o obelisco, né? Tem símbolos da maçonaria. Agora, por que isso, né? Qual é a questão por trás disso? E, infelizmente, em túmulos também de batistas de nome, tem lá. Então, a gente vive uma confusão nesse sentido. E eu digo para a senhora que essa é uma das razões pelas quais a gente tem que estudar a doutrina. Não é por causa do fulano, do beltrano, mas cada um de nós ter consciência disso, né? Desculpe, meu Benigno, senão eu esqueci aqui o raciocínio. Só um comentário, né, em relação ao que a irmã Sirene falou. A família do meu pai, também todos eles são da congregação, né? E na minha adolescência, eu frequentava muito com as minhas primas. E pessoas assim que eu amo muito, são pessoas muito boas, assim, de caráter, vida. Que às vezes a gente fala, né? Eles fazem essa dissensão, né? Porque elas, hoje, quando elas me encontram e a gente está conversando, elas se referem assim sobre mim: tadinha dela, só falta ser irmã. Quer dizer, que só me falta ser da congregação. É isso que elas falam sobre mim, né? Então, assim, eles nos olham como pessoas assim, nós estamos, mesmo que a gente esteja dentro da igreja, fazendo aquilo que biblicamente Deus manda é correto, a maneira como eles nos olham, eles nos classificam como pessoas perdidas, né? Então, assim, só eles detêm a salvação. Então, isso é que é complicado. O meu pai, como ele foi criado dentro da congregação, ele morreu perdido, porque ele não aceitava de jeito nenhum que falasse a palavra de Deus para ele, porque era só a congregação. Ele não estava mais lá, então, quer dizer, ele estava condenado já, porque ele não ia lá, porque ele era rejeitado pelos irmãos, ele não ia porque ele sentia vergonha, então ele também não ia em nenhum outro lugar. Então, isso é muito triste, porque a pessoa ela vê que se ela não está mais lá, se ela não participa mais com eles e do que eles pregam, do que eles acreditam, ela não é em nenhum outro lugar mais, ela pode ir, ela é rejeitada. Então, isso é muito triste, né?
essa rejeição que eles fazem das outras pessoas e impede que muitos sejam salvos por essa compreensão errada de que a salvação é Cristo e não a placa da igreja. Isso é uma questão doutrinária também, né? Isso classifica a congregação como seita, dentro da perspectiva dos estudiosos, porque eles acreditam que nenhum outro movimento salva, só a congregação. Isso é declarado na declaração deles, né? E uma igreja, para salvar, ela não precisa de nome, né? Por exemplo, nós temos diferenças com a Assembleia de Deus, mas a Assembleia de Deus prega a salvação a pessoas convertidas lá. Nós discordamos doutrinariamente dos irmãos presbiterianos, metodistas, enfim, é uma gama enorme aí, né? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo, né? Nós temos discordâncias grandes com a Igreja da Graça, né? A minha mãe se converteu na Igreja da Graça. Ela se converteu na Igreja da Graça no período em que o R.R. Soares estava começando o ministério dele. Ele ia uma vez por mês lá na minha cidade para pregar a salvação, o Evangelho. E foi lá que a minha mãe conheceu o Evangelho, né? Os tios da Adri, o tio Nelson e a tia Cleide, eles estavam na Igreja da Graça, né? Eles começaram na Igreja da Graça, eram crentes de primeira, né? Então, é uma igreja com a qual a gente não concorda, doutrinariamente falando, mas a nossa compreensão é de que eles pregam o Evangelho. E eu vou mais adiante ainda, né? Eu acredito que, em muitos aspectos, até a Igreja Universal do Reino de Deus, que tem propósitos muito diferentes dos nossos, mas eu já li livros do R.R. Soares, inclusive o Edir Macedo escreveu um livro sobre seitas, nos anos 80, que é um livro de primeira. Ele escreveu um livro sobre seitas. E existem pessoas na Universal que são convertidas? Sim, em qualquer lugar, até na Igreja Católica. Eu não posso questionar. Mas a congregação não tem essa compreensão. Eles acham que só a congregação... Então, o que a Gisele falou é uma questão de doutrina, né? Agora, irmã Sirene, a gente não está julgando, né? O que nós estamos falando aqui de Franciscon é que ele fez parte da primeira onda, né? Mas eu não sei se ele era convertido, até parece que era um convertido. E o que eu já ouvi de irmãos da congregação, inclusive, e já ouvi também de pastores que estudam sobre isso, que entre o que Franciscon ensinou e o que a congregação vive hoje, há uma distância enorme. Desculpa, irmão Benigno. Que é isso? E o pastor, sabe por que eu estou falando isso? Porque o meu vizinho é da congregação e a gente fala, paz de Deus, eles respondem, vice-versa. Ele não vê a gente, que ele é da congregação, nós como os perdidos. E um dia eu vi no YouTube um culto da congregação cristã, que em vez de pastor, eles falam cooperador. Ele falou assim, irmãos, vocês sabem que aqui é só a salvação é da congregação cristã? Vocês estão enganados. Lá fora tem pessoas de outras igrejas, eles são salvos também. Vocês podem, como é que fala, saudar ou a paz de Deus, ou a paz do Senhor, ou graça e paz. Por isso que eu estou falando isso, irmão. Eu creio que houve a mudança e que eles estão vendo que não é bem daquela forma que eles aprenderam no passado. Por isso que eu estou dizendo isso, tá, pastor? Não há dúvida de que tem havido mudanças, né, irmão Benigno? Eu entendo o que a minha esposa fala, pastor, com relação à questão de nós sermos prosélitos, né? Ou seja, não termos nascido numa igreja batista. Eu acho que não tivemos esse privilégio. E muitas vezes, dependendo de onde você está, você não é bem recebido quando você fala a respeito do seu passado, né? Por exemplo, porque eu trago no meu bojo aquilo por onde eu passei, né? Então, eu tenho um pouco ainda do adventismo, mas aquilo que eu sei que não é contrário à palavra de Deus. Eu passei pela convenção. Dependendo do lugar que você fala, apenas pelo fato de você dizer, olha, eu vim da convenção, as pessoas já acham que você é mais carnal, né? Que você não tem um fundamento, realmente uma base sólida a respeito do Evangelho. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que, a partir do momento que você está numa determinada igreja, é porque você optou por ela, né? Por aquele tipo de movimento, né? E isso é um fato muito esclarecedor. Ou seja, a minha esposa veio da congregação, e se a gente for verificar
quantas pessoas da congregação vão para a Igreja Batista é um número ínfimo, como a Gisele falou, né? Como eles acreditam que eles são, ou pelo menos acreditavam que era o supra-sumo, só eles têm a salvação, dificilmente numa igreja você vai encontrar pessoas adventistas, testemunhas de Jeová e congregação cristã no Brasil. Os irmãos podem verificar isso em questão de números, é uma coisa muito esquisita, né? Mas, assim, por nós optarmos por estar aqui, isso já demonstra que, graças a Deus, não importa onde você começa, importa onde você termina. Né? Exatamente. E que, graças a Deus, a cada dia a gente vai tendo conhecimento, né? Vai crescendo na graça. É claro que feijoada é um problema sério, mas a gente está aprendendo, né, pastor? Obrigado, irmão Benigno. Eu acho que a gente tem um momento assim para talvez explicar termos, né? Quando eu me refiro à Convenção Batista, o meu problema com a Convenção está relacionado com o que a Convenção é como estrutura, e não com as igrejas em si, né? Por exemplo, já houve uma investida o ano passado da Convenção Batista mudar o seu regimento interno. E aí se tornar uma igreja inclusiva. Essa é uma questão que foi ventilada, e todos nós sabemos o que esse termo significa, né? E também se tornar uma igreja em que não há mais pastores, nem diáconos, mas cada membro é um líder. Isso é uma questão estrutural para a igreja, né? Inclusive, o pastor de uma igreja, isso foi uma coisa levada na Convenção Batista Brasileira, né? Inclusive, a possibilidade de adotar pastores e pastoras homossexuais. Então, aí eu tenho problema com isso, né? Nós já temos problema, inclusive, com igrejas da Convenção que ordenam pastoras. Então, eu tenho problemas com a estrutura. Agora, existem igrejas da Convenção Batista Brasileira, e inclusive da Convenção Batista Nacional, né, que são diferentes, que são mais fundamentalistas do que as igrejas independentes hoje e do movimento do qual a gente faz parte. Porque as nossas igrejas tradicionais fundamentalistas estão, né, saindo da linha. Não são todas, né? Mas, por exemplo, a própria igreja do Rubens, em São Paulo, é uma igreja da Convenção, né? Mas é uma igreja dinossauro, é uma igreja que mantém as firmezas, né, das igrejas batistas históricas. Não é verdade? Pelo menos é isso que eu ouço. Mas é uma igreja da Convenção, né? Já igrejas independentes hoje, o que a gente tem ouvido de pastores colegas, eu não levaria minha família para assistir hoje culto em algumas igrejas, né? Porque elas vão ver luz pisca-pisca, globo rodando, parede preta e o pessoal dançando na frente, né? Igreja Batista independente. Eu não vou levar minha família lá, né? Mas eu levaria em outras igrejas que nem tem nome de Batista. Então a questão não é essa, né? Eis então o motivo, né, para nós estudarmos doutrina, né, para nós termos compreensão do certo e do errado, né? Carlos. Só abrir um parênteses, um irmão que está assistindo a live, o irmão Germano Yenke, lá de Ponta Grossa, ele comentou, primeira frase, que a harpa, quem usa é a Assembleia de Deus, respondendo uma pergunta que eu tinha feito para o Lucas. E a segunda palavra que ele fala abre aspas, glória a Deus, sobre o que a irmã Sirene. A irmã Sirene falou, abrindo aspas, glória a Deus, eu assisti quando o cooperador falou sobre isso, reconhecendo os outros como irmãos, fecha aspas. Ok. Então, isso foi uma coisa nova. Eu vi também esse foi um pronunciamento do Brás, né? Pois é, mas isso é novo, né? Agora, eu faço aqui uma ressalva, né? Sem fazer juízo de valor. A congregação cristã está perdendo, como instituição, milhões, né, ou milhares de adeptos por ano, né? Então, alguém levantou a questão, é uma estratégia, né? Vamos mudar, senão nós vamos perder todo mundo? Eu não sei, né? Agora, se é ou não uma estratégia, o fato concreto é que mudou a doutrina, né? Então, que a doutrina boa mudada produza pessoas convertidas, né, salvas,
e segue adiante, né? Aquilo que está errado e que é consertado, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E eu acredito que nós também, como batistas, temos um monte de heresiazinhas aí infiltradas, né, que a gente tem que rever às vezes. Muita coisa que é criticado no nosso movimento batista e igrejas evangélicas, eu concordo. Eu só não vou falar agora aqui para não criar mais polêmica. Mas a crítica procede, né, sobre o paganismo que existe nas igrejas cristãs históricas. Irmão Ademir. É o seguinte, eu venho de uma família muito grande e bem diversificada. Tem pastor adventista, pastor presbiteriano, pastor da quadrangular, da assembleia, de todas as coisas. E a nossa família, às vezes, quando se reunia, era uma discussão, assim, bom termo, ninguém brigava, mas sempre se punham os termos, até mormons tinha. E o que acontece? Que eu analiso, né, que eu sou advindo primeiro da Assembleia de Deus. Aí, todas as igrejas tinham um fundamento no começo, e com o desenrolar da história, foram se adequando a algumas coisas, como o senhor falou, para não perder adeptos. Então, isso aí foi uma grande coisa. A Assembleia de Deus, por exemplo, até 1990, 2000 e pouquinho, olha os usos e costumes deles. Hoje, liberaram tudo, né? As igrejas pentecostais, por exemplo, antigamente, o máximo que faziam era bater uma palma. Hoje, até dançar na frente, eles dançam. Então, há uma coisa. Eu li um livro há uns 15, 20 anos atrás, sobre a história da igreja, que não foi contada, mais ou menos o título isso aí. Então, falam de diversos países onde aconteceu as evoluções, por que foi isso. Inclusive fala sobre a igreja da China, que criticava o Brasil e outros países ocidentais, por quê? Só havia cântico e não havia palavra. E lá só havia palavra e não cânticos. Depois, quando começavam a mandar Bíblias para a China, mais termos doutrinários no meio, começou a dividir a igreja da China. E assim começou. Então, todo e qualquer, no decorrer da história, há umas acomodações que vão fazendo. Agora, se nós, fundamentalistas, como nós temos o privilégio de falar que a Bíblia é a única palavra, né? E nós começarmos a dizer assim, não, só nós é que somos o caminho, viramos a seita. Exatamente. Embora estejamos certo, mas viramos uma seita. Por quê? Porque começamos a pôr a igreja na frente de Jesus. Então, não é que eu vou a Jesus, não, eu primeiro vou à igreja, para depois a Jesus. Aí, perdeu-se tudo. Então, todas as igrejas começam assim. Começaram com Cristo, depois começaram a pôr os mandamentos. Primeiro, o judaísmo, Deus deu as leis. Depois eles começaram a pôr os costumes e a própria lei na frente do quê? De Deus. E assim acontece. Por exemplo, hoje, eu vejo, por exemplo, que eu não vou, quando eu saio de uma igreja, nunca mais eu volto. Isso aí é uma coisa. Raramente algum evento, alguma coisa, um casamento que eu tenho que eu vou. Mas você, por exemplo, de 5, 6 anos, você vê, se mudou tudo. É uma mudança radical. Um dia eu até fiquei espantado, um casal de pastores que eu vi, disse, meu Deus do céu, é isso? Antigamente não era. Então tudo começou de uma forma e depois foram se acomodando para não perder adeptos. Inclusive a primeira onda pentecostal é uma e depois mudou-se tudo, né? Tem a segunda onda, né? Obrigado. Ok. Agora, irmãos, vou deixar o Sérgio falar. Essa característica, esse rótulo de seita, ele não é uma exclusividade somente de denominações que sejam diferentes da nossa, né? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para os irmãos. Uma vez eu estava numa Kombi, eu era seminarista, com um casal de missionários que tinham acabado de chegar no Brasil. Ele foi missionário na Grécia e depois ele veio para o Brasil. E aí a gente estava vindo de Ribeirão Preto para Orlândia, tinha tido um evento em Ribeirão Preto e eu estava na Kombi com ele. Ele tinha uma família bem grande, mas a família não era tão grande que não coubesse mais alguém na Kombi, né?
E aí foi no dia que naqueles dias que tinha morrido o Ayrton Senna, e eles tinham chegado no Brasil. Aí eu estava comentando com o pastor, né, que tinha morrido o Ayrton Senna, etc e tal, e eu falei, olha, ele era salvo, né, porque o que eu já li sobre ele, pode ser que ele era uma pessoa salva. Aí um menininho, filho dele, levantou a cabeça, ele estava lá atrás na Kombi, levantou a cabeça, ele era batista? Aí eu falei, não, então não era salvo. Então, essa é uma seita. Então, e eu sei que existem igrejas batistas que são, na minha visão, caracterizadas como seitas, porque eles acham que só aquele movimento é crente. Ninguém mais, inclusive, se alguém vai para lá, mesmo que tenha sido batizado numa igreja batista, fundamentalista, tem que batizar de novo, tem que quase que aceitar Jesus de novo. Isso é uma seita. Tem o nome batista, mas é uma seita. E existem movimentos assim. Aqui no Brasil, por exemplo, tem igrejas assim, tem missionários assim, que ninguém nem sabe que eles existem. Eles são independentes até de Deus, né? Que estão ali. É verdade. Hein? Não, são batistas, mas eles não consideram absolutamente nem os outros batistas. É só eles. A igreja batista, e a deles, exclusivamente, é a noiva de Cristo na terra. Isso é seita. Tem o nome batista, né? Mas... Então, essa questão da exclusividade é uma questão interessante, né? A salvação está em Cristo, não está na instituição. Nenhuma, nem na batista, nem católica, nem... Né? Então, toda pessoa que ler a Bíblia, derramar o coração, se arrepender dos pecados, ela é salva, né? A salvação vem da palavra de Deus e não de instituição nenhuma. Lucas. Coitado do Sérgio, está lá levantando a mão. Inclusive, a irmã Bem-vinda comentou, né, sobre livros que andam junto com a Bíblia, dos Mormons, do Testemunho de Jeová. Então, realmente é o que o pastor acabou de falar. A gente crê na palavra de Deus e se derramar diante dele através dela, né? Amém. Mas é uma benção, irmãos, os irmãos participarem, a gente aprender junto, né? Sérgio. Acho que para finalizar, na realidade, eu queria ler uma passagem, né, que é 1 Coríntios 3, né? Ele fala com relação a Paulo e Apolo, né? E aí ele fala aqui, né? Eu vou ler 1 Coríntios 3, a partir do 4, né? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifícios de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, a qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade e o dia declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas tal será salvo todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Mas enfim, na verdade eu li mais essa passagem, né, porque às vezes a gente fica se perguntando, né, da onde que a gente veio ou de como a gente recebeu a Cristo, né? Mas o fundamento para todos eu acho que é Jesus Cristo. Exatamente. Então, retornando no que a dona Sirene falou, né? Não se despreza tudo que ela ouviu, aprendeu com o pai e tudo mais, né? Nós aprendemos coisas boas, e como eu falei, todos nós, ou quase todos nós, temos parentes que vieram do catolicismo e que trouxeram ensinos, princípios e valores que estão muito alinhados com a Bíblia, né? Nilson. Irmãos, nós vamos ouvir o Nilson, a gente vai terminar, mas de onde nós paramos da semana passada, sabe o que a gente avançou? Nada.
Continuamos no mesmo lugar. Mas foi uma benção, né, ouvir os irmãos. Então, pastor, eu acho que assim, né, na minha visão, eu acho que uma coisa a gente deve separar da outra, né? Questão de pessoas e questão de doutrina, né? Pessoas a gente conhece boas em todo lugar, né? Seja ela de qualquer religião que for. Eu tenho isso comigo, né? Conheço gente do catolicismo, gente da congregação, assembleia e tudo mais. Como eu, assim, eu moro numa cidade que está assim imersa ao pentecostalismo, né? E assim, não só o pentecostalismo, como também questão cultural, no caso da religião oriental, dos japoneses, né? E tipo assim, o que a gente vê isso? Tem pessoas boas nesses meios? Tem pessoas boas. Só que o que está faltando nisso? Essa doutrina, questão de o quê? Novas criaturas. Isso, essas doutrinas, assim, eu posso afirmar por morar e lidar com esse tipo de pessoa que está sendo muito difícil encontrar. Novas criaturas em Cristo. Adeptos, né, de um movimento, mas sem conversão. Ok, irmãos. Olha, eu agradeço por tudo que os irmãos falaram, Dona Sirene, o Benigno, o Sérgio, Lucas, a Gisele, o Nilson, o Modemir, Adri. Quem mais falou? A Gisele, né? E os irmãos também, irmão Germano, Dona Bem-vinda. Graças a Deus por tudo. Vamos orar, encerrarmos então nossa IBD no dia de hoje. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela sua palavra, pela oportunidade que temos de nos expor à doutrina cristã. E, na verdade, todos nós estamos aprendendo a cada dia. Aprendemos na Bíblia, aprendemos também uns com os outros, como aconteceu hoje. Ouvir os irmãos, as suas perguntas, as suas indagações, os seus posicionamentos, mas todos cientes de que a nossa régua de medida é a Bíblia. Ela está acima de tudo que nós pensamos e nós imaginamos. Eu peço então que o Senhor nos dê olhos para ver e ouvidos para ouvir a tua palavra. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.